Vamos agora para Conlon Generic Romance, onde temos... Meu amigo, eu não vou nem lembrar a sinopse, porque a sinopse já é meio louca, né? Porque tem a Areiko, que ela ela é amiga do Hajime, eles vivem nessa tal cidade chamada Conlon, mas parece que a realidade aqui é uma bagunça. Tia, como funciona isso, cara? Nem eu lembro a sinopse desse negócio. Bom, vamos lá então, né? Cara, Colon Generic Romance, ele é basicamente um anime de sci-fi, né? Ele é um anime que traz essa questão da ficção científica misturada um pouco com uma questão de romance. Então ele traz essa história da Reiko Kujirai, né? Que é uma garota que mora na cidade de Colon, que era uma cidade que era praticamente um aglomerado de casas, uma em cima da outra, de um jeito bem louca de Hong Kong, né? Então, tipo, era uma cidade que se localizava por ali e que acabou sendo destruída na vida real. Então, aqui, o anime ele traz um cenário hipotético de uma terceira coluna, na verdade, né? Uma terceira ou segunda coluna, que praticamente se estrutura por conta de um aparelho que fica no céu, que é praticamente um aparelho que emula essa cidade e faz eles viverem um romance nesse lugar, né? Romance no caso da Reiko com o Hajime. Só que uma questão desse anime que chama muita atenção no seu primeiro episódio é quem é a Reiko, né? Porque ela não é a primeira pessoa com aquela aparência a viver naquele lugar. Teve uma Reiko, que é chamada de Kujirai-bi, né? Que era uma garota também, com uma personalidade muito diferente da protagonista, que essa sim tinha uma amizade com o Hajime, e o Hajime projeta muito dos sentimentos que ele tinha por essa Kujirai-bi na Kujirai que a gente acompanha, né? Então o anime ele se baseia em construir um romance entre essa cópia, entre aspas, da Reiko com o Hajime, que tá tentando entender os sentimentos de ter perdido a verdadeira Reiko de uma maneira que eu não vou falar pra não dar spoilers pra quem não viu o anime. Mas em suma, como foi o saldo desse anime? Cara, primeiramente, que esse anime ele foi projetado de um jeito muito esquisito. Que ele foi projetado pra ser uma série, enquanto tá saindo um filme live action que intercala e complementa as informações do anime. Só que a maneira cuja eles decidiram fazer esse projeto é no seguinte: o anime focaria nas questões de mistérios do mundo, ou seja, focaria nos mistérios do que é essa nova coluna, como que essa nova coluna foi projetada, e o filme focaria nos mistérios em volta do romance entre os dois, e principalmente o desenvolvimento do romance da primeira Kujirai com o Hajime. Só que nesse contexto, não é como se o anime ignorasse todo esse romance, ele apresenta também. Inclusive, um dos melhores episódios desse anime são os que focam intrinsecamente na dinâmica de casal. O que eu acho muito esquisito, porque se a ideia do anime era focar no mistério do mundo, o porquê diabos a melhor parte dele é o casal, sabe? E esse sentimento ele acabou se perpetuando pelo decorrer da narrativa. E o mais engraçado é que, pra quem leu o mangá, você se sentia penalizado por acompanhar essa história que estava sempre faltando alguma informação e faltando principalmente esses nuances de comparação de uma forma de agir da Kujirai com a Kujirai antiga. Então o anime ele acabou meio que ficando esquisito nas interações de personagem, só que ao mesmo tempo ele funcionava em alguns episódios porque a direção ela tentava entregar algo nesses episódios. Só que o grande problema desse anime é o seguinte: ele tentar entregar pela direção algo que ele não consegue entregar na sua produção. Ou seja, a direção ela tentava abraçar ideias que o orçamento baixo não conseguia ornar. Então acabou que muitos momentos desse anime, eles são muito legais conceitualmente, só que ao mesmo tempo eles não funcionam.
porque o anime não tem produção pra brilhar nesse aspecto. E também a escolha de dividir em 2 projetos não ajudou muito o anime a conseguir ser sólido na sua adaptação. Então tinha muitos momentos que, mesmo tendo uma direção inventiva e tudo mais, a informação ela vinha de uma forma tão rushada que você não se sentia imerso naquela coluna. O que é um sentimento que você lendo o mangá, você logo já tem de cara. Você sente aquele ambiente, você tá o tempo todo imerso naquela visão meio claustrofóbica que existe nesse lugar. Então, querendo ou não, Colum, ele aproveita muito do ambiente e brilha muito por isso. Que é uma coisa que eu sinto que o anime não conseguiu trazer muito por não ter tempo de respiro. Ele sempre foi muito rápido. Inclusive, esse é um aspecto que me pegou em questão de mistério. Inclusive, uma galera do chat já tinha falado isso quando o anime tava saindo, né? Que pelo menos quando eu comentava de Colum, eles comentavam aqui nas lives que a gente faz na Twitch, que Colum, ele não dava tempo de respiro pra você sentir o mistério vindo. Um mistério meio que atropelava o outro, então você era obrigado a meio que aceitar como que as coisas eram feitas. E esse, pra mim, é o grande problema do anime. O ritmo. A forma cuja ele não se transformou num anime de mistério que ele poderia ser, sabe? Principalmente quando você lê o mangá e você sente que o ritmo poderia ser melhor. Então, querendo ou não, mesmo com algumas ideias muito boas, o estúdio que fez, né, que foi o Arvo Animation, ele não conseguiu sustentar o potencial que essa obra tem. Só que mesmo assim, essa obra ainda brilha bastante em roteiro, principalmente em relação a trazer essa discussão de quem a Reiko Kujirai é, de fato. Né? Eu acho que esse é o ponto mais interessante do anime e quem gosta desse tipo de narrativa, principalmente quem gosta desse tipo de personagem que tem esse dilema moral, tenta entender o passado, tenta lidar com a sua superficialidade em comparação ao que é ser humano, eu acho que vai gostar desse anime. E fica a recomendação pra quem gosta desse tipo de anime, principalmente Pluto, essas narrativas tipo Carol Tuesday que tratam dessa questão de superficialidade. Eu acho que Colon é um bom anime pra vocês pararem pra assistir, mas vão já pensando que essa não é a melhor experiência dessa narrativa. Se você quer realmente sentir Colon de fato, vai pro mangá. Mas se você só quer entender a protagonista, ver um pouco dessa ideia, eu acho que o anime ele conseguiu trazer essa questão, esse tema, de uma forma bem interessante pra ele em si. Então, pra mim, Colum foi uma experiência interessante por conta da protagonista, então muito da minha nota dele, muito dos meus pensamentos sobre ele, acabam sendo enviesados por conta dessa experiência que eu não tinha tido com outros animes parecidos com ele. Só que, infelizmente, ele não é a melhor experiência pra Colum. Então, se eu fosse resumir Colum, cara, eu acho que eu daria a ele uma boa nota pra roteiro, um 9 pro roteiro. E pra produção eu daria um 7, assim. Então, pra mim, é um anime nota 8, pra mim. Porque eu consegui me divertir bastante com ele. Obviamente, essa nota é muito mais dessa questão da diversão, dessa questão de como eu me conectei com as personagens, do que, de fato, uma nota que, enfim, o anime merece em si. Então, tipo assim, eu gostei muito mais do anime do que o anime quis que eu gostasse dele, tá ligado? Então, acabou sendo essa conclusão que eu tive dele, né, no caso. Justo.